Deus abençoe a todos, meus queridos amados irmãos, irmãs. Estamos começando o 7º dia do jejum da justiça de Deus. Estamos aqui desde 5 horas da manhã, nós já fizemos a nossa oração e agora vou fazer uma palavra para a nossa meditação nesta manhã, e também a oração. Antes de tudo, vamos fazer um momento de oração, que você possa se colocar e apresentar tua vida nas mãos de Deus. Nessa hora, primeira hora do dia, e assim clamaremos e vemos o milagre de Deus. Amém? Bendito és tu, eterno nosso Deus, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Tu és poderoso, tu és grande o grande e poderoso e temível Deus, o Altíssimo Deus que outorga as bondades e que se recorda dos atos de bondade dos justos, ó Deus. Que a tua justiça possa se fazer em nossas vidas, pois pelo amor do teu nome, o Senhor fará a justiça chegar até os filhos dos filhos, e por amor, meu Pai, dos teus nomes, ó grande auxiliador, ó Rei, grande juiz, justo juiz das nossas vidas, bendito seja o teu nome, meu Pai, pois o Senhor possa restaurar a justiça, os juízos, ó Deus, em nossos meios, em nossas gerações, ó Pai, como nos tempos antigos, e que o Senhor possa remover de nós as injustiças. Remove, Senhor, a tristeza, remove, Senhor, o suspiro e o medo, ó Pai, e que o Senhor possa reinar sobre nós. Tu somente o eterno, com grande bondade e compaixão, com retidão e justiça, pois tu és o bendito, tu és o justo sobre as nossas vidas, e o Senhor ama a retidão do teu povo, da tua justiça com o povo de Israel. Senhor e grandioso Pai, que o Senhor nesta manhã, meu Deus, possa visitar cada pessoa que ouvir, ou que vê esse vídeo, Senhor, cada palavra, cada ministração aqui possa ser, meu Pai, para o crescimento espiritual de cada um de nós. Que a tua justiça, ó Deus, a tua redenção, ó Pai, possa se fazer em nossas vidas. Que o Senhor, meu Pai, seja grandioso em nossas vidas, ó Deus Santo e poderoso de Israel. Então, meu Pai, que o Senhor possa vir ao encontro de cada um, possa trazer a cura, possa trazer, Senhor, o remédio, pois tu és a nossa força, tu és a nossa rocha, o nosso sustento. E que cada um, meu Deus, que chegar aqui neste momento, se tiver algum problema, alguma enfermidade, se tiver algum medo, uma dúvida, uma angústia, uma tristeza, se tiver uma depressão, meu Pai, que seja transformado pelo poder da tua palavra, que seja curado, meu Deus, seja, meu Pai, atendido às tuas orações, porque o Senhor ouve a nossa voz eterna. O nosso Deus misericordioso, Pai, tenha compaixão de cada um e aceita, Senhor, cada prece, cada oração, cada reza, com a tua misericórdia, com o teu favor, pois tu és o Deus que ouve as súplicas, o clamor, que ouve as preces, que não, meu Deus, possa ter despeças de ti de mãos vazias. Nosso Rei, pois tu és o bendito, e tu escuta as preces dos que todos, o que clama e que suplica ao Senhor. Bendito sejas tu, eterno, que ouve a oração, que ouve as súplicas, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Yeshua, Senhor, que o Senhor se desperte com as tuas misericórdias eternas. Nosso Deus, para os justos, devotos e anciões do teu povo Israel, da casa de Israel, Senhor, para que os remanescentes dos seus sábios, justos, os éticos, os convertidos, e para que todos nós, ó Deus, todos nós que estão unidos a Israel, que o Senhor possa conceder a ampla recompensa de todos verdadeiramente que confia
em teu nome, que confia na tua justiça e coloca, Senhor, os nossos destinos junto a eles, que jamais sejamos, meu Pai, envergonhados, pois depositamos a confiança em Ti. Bendito és o Teu nome, Senhor, eterno suporte e segurança dos justos, o guarda que nunca dorme, o justo juiz das nossas vidas, pois Te louvamos, Te rendemos graças para todo sempre, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um neste momento, em nome de Yeshua, Te agradecemos e enaltecemos para todos sempre, e Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, Shalom, a todos os nobres que estão chegando, em nome de Jesus, o Genilson, Valquíria, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra de hoje, esta manhã, se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, né? Crônicas, capítulo 32, versículo 21 e os versículos 25 e 26. Né? Então o Senhor enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais do próprio acampamento do rei Assírio, de forma que se abateu em retirada para suas terras sob o profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos investiram contra ele e assassinaram a fio da espada. Assim o Senhor salvou o rei Ezequias de toda a população de Jerusalém das garras sanguinárias de Senequerib, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e lhe concedeu plena paz e descanso em todas as fronteiras. Versículo 25. Todavia Ezequias deixou dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com quem foi agraciado. Por esse motivo a ira do Senhor se acendeu e veio como juízo sobre ele, e igualmente sobre todo o Judá e Jerusalém. E diante disso Ezequias se humilhou, reconhecendo sua atitude arrogante, assim como todo o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor se aplacou e não veio sobre ele durante o reinado de Ezequias. Veja bem, essa passagem nós podemos ver sobre a derrota do rei da Síria, né, através da oração, através da humilhação do rei Ezequias, porque a tua oração foi inspiradora. Por quê? Porque ele usou a fé. Ele não se desesperou diante da afronta, diante do rei inimigo, diante da Síria. Pelo contrário, ele permaneceu pleno, calmo e confiante, ao qual, após receber as afrontas do rei, ele levou diante do Deus de Israel. Ele foi até o templo, levou a carta de afronta, levou e fez uma oração inspiradora, uma oração que moveu o mundo espiritual ao teu favor. E o próprio Deus, por intermédio do profeta Isaías, disse: eu mesmo, aliás, essa peleja não é vossa, mas essa peleja é minha. E disse ainda para Ezequias para permanecer em pé, firme, fiel, confiante, porque a derrota do rei da Síria chegaria. Então nós vamos ver que Ezequias, ter se mantido calmo e confiante ao Senhor, não revidando a ofensa por ofensa. Ou seja, quantas ofensas nós estamos recebendo às vezes no dia a dia, quantas críticas nós recebemos, e por imaturidade às vezes nós revidamos com ofensa, nós nos revidamos com as críticas, em vez de permanecermos calmos, em vez de permanecer confiantes, assim como Ezequias. O rei Ezequias, diante do rei da Síria, Senequerib, ele se permaneceu confiante, porque ele cria num Deus poderoso.
Ele deve ter se lembrado da passagem com o rei Josafá, aliás, o rei Josafá, também diante de uma afronta, diante de um levante do inimigo, ele se permaneceu firme, ao qual se pôs diante do Senhor em oração, em humilhação, ao qual propôs toda Jerusalém, toda Judá a jejuar. E Deus respondeu, enviando o socorro do alívio, no qual a batalha, no qual era para eles batalhar sem probabilidade nenhuma de vencer, que eram 5 reinos se levantando contra apenas a quantidade inferior, mínima, de 20 mil soldados aí para aquela guerra. Não tinha possibilidade nenhuma de vencer, mas ele permaneceu firme, buscou o Senhor, se humilhou. Quantas das vezes nós, em vez de buscarmos no Senhor, nós revidamos, às vezes nós saímos com a nossa própria capacidade, com a nossa própria força, queremos fazer a justiça pelas nossas próprias mãos, em vez de esperarmos a justiça divina, a justiça de Deus. Então, ele se entregou aos cuidados do Senhor, mediante as suas súplicas e ações de graça, e com toda a sinceridade, na firme deposição em fé e esperança, de que o socorro de Deus chegaria, segundo a vontade do Senhor, no tempo certo, na hora certa. E muitas das vezes nós não esperamos. Nós temos que, se nós colocamos na mão de Deus, nós temos que ter a certeza que no momento certo, no exato momento, Deus irá responder e irá pelejar as nossas vidas, e a tua justiça se fará presente em nossas vidas. Mas o problema é que nós vemos aqui, Deus envia um anjo em uma noite, ao qual destrói, mata, aniquila 185 mil soldados num piscar de olho. Senaceribe acorda e vê que o seu acampamento está todo assolado. Os seus oficiais, os teus bons soldados, os seus melhores guerreiros estão mortos, aniquilados. E ele sai envergonhado, volta para a sua casa, volta para o seu rei, no qual, com algum tempo, ele é morto pelos seus próprios filhos. E vemos também aqui a arrogância e o orgulho, porque muitas das vezes, quando nós somos abençoados por Deus, nós nos orgulhamos, nós enchemos de vaidade, e às vezes nós se desviamos do caminho do Senhor por causa da bênção. E às vezes nós abandonamos, nós saímos da presença de Deus por causa exatamente da bênção, porque nos orgulhamos, achamos que é por causa da nossa capacidade, por causa que das nossas forças nós conquistamos, e esquecemos que foi Deus que colocou em nossas vidas, esquecemos que nós buscamos em Deus essa bênção e achamos que foram por nossas capacidades. Ezequias, ele preparou-se, mas a vitória foi obtida somente através de Deus. Por mais que ele tenha se preparado, erguido muros, preparado ferramentas, preparado armas, forjado espadas, mas a vitória só foi com êxito porque Deus entrou na peleja, Deus entrou na parada. Matar 185 homens num piscar de olho, somente o poder, somente a mão de Deus. Mas aí a ira de Deus se ergueu sobre o rei, sobre Judá, mas ele, ao ver isso, ele se humilha novamente, porque ele reconhece a grandeza e o poder de Deus, ele reconhece a justiça de Deus, ele se humilha perante o Deus de Israel e leva todo o povo, o exemplo do rei leva o povo a se humilhar, a buscar, e assim a ira de Deus é aplacada, a ira de Deus é retirada do meio, e assim volta a paz, volta o descanso, volta a prosperidade, volta a felicidade do rei de Jerusalém e de Judá. E assim Deus, juntamente com todo o povo, ele abençoa todo o povo. Ezequias teve muitas riquezas, muitas glórias e abundâncias. Então, a bênção, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós reconhecemos a passagem de um novo tempo, a nossa humilhação diante de Deus muda a rotina da nossa vida, muda o rumo da nossa história, e assim nós somos
agraciados pelo poder, nós somos agraciados pelo poder do nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Vanessa, Deus abençoe, amém. Joelma, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Alexandre também está aí, Rafael Duarte também está acompanhando aqui, mas daqui a pouco ele vai dar a palavra, né? Que Deus possa abençoar as nossas vidas também, amém. Que você possa estar confiante em Deus, que você possa acreditar diante das afrontas, diante das críticas, você possa permanecer calmo, possa permanecer sóbrio e não venha a revidar, né, as afrontas com afrontas, nem as críticas com críticas. Busque em Deus e Deus vai dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Vou passar aqui agora para o diácono Rafael, ele vai dar uma palavra e também dar uma oração para você. Continue aí conosco. Bom dia, Deus abençoe o seu dia. Shalom, meus irmãos queridos, né? Mais um dia, né? Que Deus possa abençoar vocês nesse dia de hoje. Estou muito feliz, as pessoas que estão entrando, já estão participando com a gente nesse propósito, mais um dia, né? Eu tenho certeza que Deus tem falado muito no seu coração, tenho certeza que Deus tem falado muito com vocês. E hoje não vai ser diferente. Nada é demais quando a gente se coloca na presença de Deus, quando a gente se propõe a buscar mais de Deus. É muito gratificante poder buscar algo novo de Deus todos os dias. Na tua palavra dele sempre fala que a gente deve se renovar, né? A gente deve se sempre renovar, que a gente não pode se conformar. Então a gente sempre tem que procurar renovar, sempre procurar buscar a presença do Senhor, sempre buscar estar na presença dele, estar sempre buscando, porque a gente vive períodos e tempos caóticos, né? Que o único que pode nos guardar, o único que pode nos livrar, o único que pode nos curar é somente o Senhor. Então que a gente esteja sempre debaixo da mão poderosa dele, né? No esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Então que você continue firme e perseverante. Continue sempre lutando, sempre lutando. Eu tenho certeza que Deus tem muito a fazer na sua vida, Deus tem muito a fazer. A boa obra que Ele começou na sua vida vai continuar, e você será grandiosamente abençoada e abençoado, em nome do Senhor Jesus. Mas eu estou aqui para falar uma palavra com vocês, uma palavra que muitos já conhecem, está lá no livro de Mateus, mas antes de eu abrir a Bíblia, caso você queira me acompanhar, está lá em Mateus 6, Mateus 6, versículo 19. Se você quiser acompanhar também, pode pegar sua Bíblia e ler. Mas antes disso, eu quero uma questão de reflexão. Qual tem sido as suas prioridades? Em qual lugar você tem colocado Deus? Será que Deus tem sido o primeiro na sua vida? Será que Deus está no topo mais alto da sua vida? Será que Ele tem sido prioridade na sua vida? Será que você tem buscado? Será que você tem buscado se encher da presença de Deus? Será que você tem buscado estar na presença dEle? Será que você tem colocado Ele na frente para abençoar você, abençoar a sua família? Qual tem sido as suas prioridades? Qual tem sido? É questão de reflexão, porque a gente chega um momento da nossa vida que a gente tem que se auto-refletir. A gente tem que procurar entender o que a gente tem feito na nossa vida e qual tem sido as nossas prioridades, qual tem sido o nosso foco. Porque quando você determina as suas prioridades, ali você busca um objetivo. Paulo sempre falava: prossigo para o alvo. Qual era o alvo que Paulo buscava? A salvação, permanecer, lutar. Não é à toa que ele chega no final e fala: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas quando você determina um alvo, um foco, as suas prioridades, e você vai. É igual quando a gente quer construir uma casa, nossa prioridade é construir a casa, então você foca naquilo. Minha prioridade é buscar o reino de Deus, então você busca sempre fazer mais para Deus, busca sempre estar alinhado, sempre alicerçado, sempre no foco.
porque você tem objetivos e prioridades. Por isso eu te pergunto, qual tem sido as suas prioridades nesse período que a gente tem vivido hoje, nesses tempos caóticos, nesses tempos de luta, onde tudo acontece assim, a gente fica assim abismado. A gente sabe que a volta do Senhor Jesus está chegando, está próxima, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas prioridades na nossa vida e o que a gente tem feito na nossa vida. Amém? Você que já abriu sua Bíblia lá em Mateus 6, é uma passagem bem conhecida que muitos provavelmente devem ter lido, né? É o primeiro livro do Novo Testamento, né? É tranquilo. Lá fala o seguinte, fala do tesouro no céu, os tesouros do céu. Fala sobre isso. Fala o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Amém? Porque ali fala, porque aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Aonde estará seu coração? Onde seu coração tem estado? Onde ele tem estado? Onde? Para pensar. Quando eu perguntei qual que são nossas prioridades, é porque muitas das vezes a nossa prioridade não é nem o próprio Deus. A nossa prioridade, eu estou doente, minha preocupação só fica naquilo. Sua prioridade é o quê? Se curar, não é verdade? Mas o único que pode curar é somente Deus. A sua fé, somente Ele pode curar. Muitas das vezes a gente coloca Deus em segundo plano na nossa vida, porque muitas das vezes a gente coloca o nosso familiar à frente de Deus, coloca nosso filho acima de Deus, porque seu coração está ali nele. Seu coração não está em Deus. Você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, você coloca seu trabalho na frente, as suas prioridades, as suas necessidades à frente do próprio Deus. Aí as pessoas vão perguntar: por que eu não sou abençoado? Você será abençoado da maneira que você coloca as suas prioridades. Você será abençoado de acordo com as suas prioridades. Se você coloca Deus à frente de tudo, Ele vai ser um justo juiz, vai julgar a sua causa e vai te abençoar. Vai te abençoar. Mas a gente tem, que prioridade a gente tem feito? Será que Deus tem sido o primeiro na nossa vida? Será que Ele está à frente? Porque a gente coloca a nossa família ali, a gente fica tão preocupado, a gente, nossa, minha família é abençoada, minha família é salva, meu filho está passando, meu filho é uma bênção, para não falar outra coisa, meu filho é uma bênção. Fica preocupada, tem mães que não dormem à noite preocupadas com o filho que está lá na rua. Tem pessoas que ficam preocupadas com as contas que tem que pagar no final do mês. Esquece que Deus pode prover tudo isso, que Ele quer abrir as comportas do céu, quer abençoar vocês, quer abençoar. E muitas das vezes a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, a gente fica tenso, achando que Deus não vai abençoar, que vai chegar no final do mês, eu vou ter que me virar nos 30 para poder pagar. Mas Deus, Ele propõe tudo isso para você. Ele está ali para te abençoar, Ele está ali para fazer o sobrenatural na sua vida. Mas para fazer o sobrenatural na sua vida, você vai ter que sacrificar, você vai ter que confiar, você vai ter que ter fé. Não é à toa que Ele fala: fazei prova de mim, fazei prova de mim, se eu não te abençoarei, derramarei bênçãos sem limite sobre a sua vida. Fazei prova de mim. Muitas das vezes a gente coloca Deus à prova, mas chega na metade do caminho, a gente questiona, a gente começa a duvidar, a gente fala: Deus não vai me abençoar, então eu vou fazer isso. Para. Você quer um milagre? Você quer uma bênção? Você quer um milagre? O maior milagre é você estar respirando, você estar vivo. Enquanto você está vivo, você tem esperança. As pessoas procuram milagre, procuram bênção, mas o maior bênção, o maior milagre é você. Você tem o fôlego da vida, você está vivo, você está respirando, você está andando, você está caminhando, você está saudável. Então você tem esperança. Então coloca Deus à frente de tudo, coloca Deus como principal e primeiro na sua vida. Entrega a sua vida, entrega a sua família, entrega o seu trabalho, entrega a sua vida financeira, entrega a sua vida sentimental nas mãos de Deus. Deixa Ele fazer.
porque somente Ele pode mudar, somente Ele pode mudar essa situação de vida sua, somente Ele pode mudar essa situação. Então coloca Ele na frente de tudo, coloca Ele. Ele é Deus, Ele é Deus. Se Ele vai fazer, Ele é Deus. Se Ele vai fazer, Ele é Deus. Foi Ele que criou, foi Ele que deu o sopro da vida para que você estivesse hoje respirando aí, tivesse consciência, te deu livre-arbítrio para você escolher qual caminho você vai seguir. Se Ele te propôs tudo isso, Ele te deu tudo isso, será que Ele também não é um Deus que pode te abençoar, um Deus que pode te prosperar, um Deus que pode te abençoar e te dar uma vida abundante? Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele não mudou. O que mudou são a nossa mente, é o nosso modo de pensar. O que mudou são as nossas prioridades, porque Deus continua no mesmo lugar esperando para te abençoar. Está no mesmo lugar. Ele não mudou. Ele só está esperando que você busque Ele de todo o corpo, de todo o coração. De todo o coração. Lá em Isaías 55 fala: buscarem o reino dos céus. Busquem quando se pode achar. Busque-se enquanto pode achar. Lá fala o seguinte, em Isaías 55, versículo 6 fala: busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Enquanto você está vivo, você tem esperança ainda. Enquanto você está vivo, você tem esperança. Tem esperança de ter uma vida diferente, tem esperança de ter uma família abençoada, de ter um casamento abençoado, de ter um filho abençoado, de ter uma vida próspera. Enquanto você está respirando, você tem esperança de tudo isso. Quando eu falo que quando você está vivo, está respirando, você tem esperança, é porque você pode buscar, você pode clamar, você pode orar, você pode pedir o nosso justo juiz, que é o nosso Senhor, nosso Deus, Senhor Jesus. Então busque, pense nas suas prioridades, pense nas suas prioridades. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você se torna primeiro também na hora dele te abençoar, porque Deus, Ele é justo, Ele é justo. E seja paciente, tenha fé, faz prova com Deus, faz prova com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te abençoar grandiosamente. Faça sem duvidar, sem murmurar, sem questionar. Simplesmente coloque na mão dele, simplesmente coloque na mão dele, porque o mais Ele vai fazer na sua vida. Amém? Feche seus olhos e vamos fazer uma oração para que Deus venha abençoar vocês cada dia mais e mais. Senhor, meu Deus e Pai, diante da sua presença, meu Pai, me coloco mais uma vez, meu Pai. Eu apresento cada pessoa, meu Pai, que está aqui presente nessa live, que está ouvindo esse momento de oração, esse momento da tua palavra, meu Pai. E que nesse momento, meu Pai, a gente vem colocar o Senhor, meu Pai, em primeiro lugar de tudo na nossa vida, meu Pai. Porque somente o Senhor, meu Pai, pode fazer, pode mudar a nossa história de vida, meu Pai. Somente o Senhor, meu Pai, pode dar uma família abençoada. Somente o Senhor, meu Pai, pode dar um emprego, meu Pai, abençoado, meu Pai, um casamento, meu Pai, um filho, meu Pai. Então que o Senhor vinha de encontro a cada uma dessas pessoas, meu Pai, até aquelas pessoas que vão ouvir também, meu Pai, essa oração, essa palavra que foi dada, meu Pai, que o Senhor possa entrar no lar de cada dessas pessoas, meu Pai, abençoando, levando luz, meu Pai, que seja um lar, meu Pai, abençoado, um lar, meu Pai, de paz, de alegria, de felicidade, meu Pai, porque onde o Senhor entra, meu Pai, a felicidade, a alegria prevalece, Pai. Então, meu Pai, que o Senhor venha ser essa pessoa, meu Pai. Se ela está passando por um momento de luta, meu Pai, se ela está com enfermidade, meu Pai, se ela tem um problema no casamento, meu Pai, está com as estruturas abaladas, mas que o Senhor, meu Pai, nesse momento entre agora, meu Pai, reconstitui, meu Pai, reconstitui tudo, meu Pai, que ela venha ter um casamento abençoado, meu Pai, que ela venha ter uma família abençoada, meu Pai, porque, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, estamos fazendo prova com o Senhor, meu Pai, estamos nesse propósito, meu Pai, eu tenho certeza, meu Pai, que esse propósito não é em vão, não, meu Pai. Eu tenho certeza, meu Pai, que esse propósito vai abençoar essas pessoas, meu Pai, que estão nos assistindo, que vão nos ouvir, meu Pai, porque a Tua palavra, meu Pai, ela vai até os 4 cantos desse mundo, meu Pai. Então, meu Pai, eu te peço que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas. Meu Pai, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha zelar, que o Senhor venha protegê-las, meu Pai. Não permita, meu Pai, que elas fraquejem na fé. Não permita, meu Pai. Mas que em cada momento da vida delas venha estar somente na Tua presença, meu Pai. Cada momento da existência dela, meu Pai, ela esteja somente na Tua presença, meu Pai. Não deixe essas pessoas ficar ansiosas, preocupadas, meu Pai.
mas que o Senhor venha trazer conforto, meu Pai, tranquilidade, paz, meu Pai, para essas pessoas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, cuida delas, aonde elas estiverem, meu Pai, que elas sejam abençoadas, sejam curadas, sejam libertas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa te abençoar grandiosamente e que você tenha essa semana abençoadíssima. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe grandiosamente suas vidas e que essas palavras, quais suas prioridades, você tem confiado em Deus, você tem sido confiante em Deus, como que você tem recebido as afrontas sobre a sua vida, sobre as críticas. Qual que é a prioridade? Permanecer firme, fiel, calmo, permanecer confiante em Deus, porque Deus ele muda sentenças, muda nossas vidas de uma forma quando nós colocamos diante dele todas as nossas vidas. Priorize Deus na sua vida, priorize Deus na tua casa, na tua família, e que assim uma passagem para um novo tempo chegará na sua vida, e assim você vai se alegrar na presença do Senhor. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, em nome de Yeshua, e assim até amanhã, se o Eterno permitir, estaremos aqui. Muita luz divina, muita paz na sua vida, que Deus possa iluminar os teus caminhos, e a tua família, a tua casa, e assim esperamos vocês. Amém? Graças a Deus.